O ensino da filosofia não precisa ser complexo, intricado. Tem a ver com a curiosidade, a mania de fazer perguntas, algo que perdemos na cultura ocidental quando envelhecemos. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura, e eu sou o Luciano Oliveira e iremos para a nossa quarta parte do podcast O que é filosofia e como ler. Hoje nós iremos falar sobre o método filosófico e os tratados filosóficos, como eles funcionam, quais são os tipos de leitura de filosofia e como você pode ler sem se perder. Essa é a parte muito mais importante. Nas 3 aulas anteriores nós falamos sobre filósofos, matérias de filosofia, quem eles são, como eles funcionam, como eles pensam, o que eles fazem e como é a universidade de filosofia hoje em dia e como elas eram antigamente. Mas nós iremos dar um passo um pouco maior hoje, falar um pouco sobre o método filosófico, ou seja, um cientista, como ele responde às suas perguntas? Ora, com pesquisa, experimento, teste, com várias gamas de fenômeno. E um filósofo? Isso é importante nós respondermos hoje. E também os estilos filosóficos, correto? Cada livro de filosofia que você lê pode ter um estilo filosófico diferente. O estilo filosófico que Sócrates ou Platão usavam não era o mesmo de Aristóteles. E nós iremos ver ou ouvir hoje no seu podcast que descomplica a cultura. Antes, não se esqueça de curtir e compartilhar este podcast. Isto nos ajuda muito. E também visitar a loja do nosso querido Romanini, a Wake Up Império, que tem as melhores camisetas para você comprar nessa Black Friday e também passar no final do ano, certo? Então vamos lá, meus amigos, vamos lá. Hoje nós iremos falar finalmente sobre o método e o estilo filosófico depois de muito tempo, e depois nós iremos para a última parte, que é como ler exatamente livros de filosofia, certo? Nosso amigo André também não está hoje porque ele está fazendo aniversário. Muito bem, não se esqueça de ir na rede social dele, falar: Andrezão, feliz aniversário lá, A.C. Barreto. A.C. Barreto, você pode encontrá-lo tanto no Twitter quanto no Instagram, certo? E deseje parabéns pelos seus ensinamentos que realmente melhoraram nossas vidas, certo, meu amigo ouvinte? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que nos atentar aqui, o que é o método, certo? Seria um método de pesquisa, tal método que é usado para um filósofo chegar nas respostas quando ele tem uma pergunta. Pois como nós vemos um filósofo hoje em dia respondendo as suas perguntas, não é? Primeiro, qual que é a fama de quem faz filosofia? Que é um bando de maconheiro, que não sabe nada, que realmente é um bando de gente que simplesmente está lá para pensar sobre nada, sobre o vazio e perder sua vida com questões pueris. Não é verdade? Não é assim que você enxerga um estudante da USP ou de qualquer outro lugar. Infelizmente, muitos deles podem ser assim também. Mas existe um método, assim como um cientista que vai pesquisar uma vacina ou simplesmente uma doença, existe também um método filosófico para você descobrir ou pelo menos fazer uma pergunta clara que faça sentido. Isso é muito importante. Então, o filósofo, ele não se baseia no nada, sem nenhum critério, como nós temos, como é a nossa visão, principalmente aqui no Brasil. Porque, infelizmente, muitas pessoas que se dizem filósofos, outros que não são filósofos, mas vendem essa imagem de filósofo na Rede Globo ou em qualquer outro lugar, eles passam essa ideia. Você pergunta para ele: então, mas o que é a vida? A vida é potência sobre potência, qualquer coisa, certo? Não tem uma análise rigorosa, não tem um método, não tem uma pesquisa, é tudo bolha de sabão, certo? O sujeito fala uma frase bonita,
com alguns clichês, bem concatenado, com uma certa voz, aí fala de maneira impostada também, entendeu? Para impressionar as menininhas e enganar os menininhos, e está aí, filósofo, certo? Mas não, existe um método para se descobrir a resposta. Sócrates tinha um método, Platão tinha um método, Aristóteles tinha um método. Então, se estes primeiros filósofos tinham um método, há de se crer que os próximos deverão também ter, correto? Para você ter uma ideia, nós falamos de Sócrates aqui, mas também existiram outras pessoas que tentaram responder à realidade. Nós os chamamos de pré-socráticos, mas Sócrates ele fez uma diferença tão grande no mundo da filosofia que nós separamos a filosofia entre os pré-socráticos e os que vieram depois de Sócrates, né? Tipo como nós separamos também o mundo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, correto? Então, você pode fazer a seguinte pergunta, mas quais são os métodos, quais são as ferramentas de análise, como é que eles fazem isso? Por incrível que pareça, muitas vezes é pensar. Às vezes é pensar mesmo, porque há perguntas, existem questões que não há nada o que fazer além de pensar. Não é possível, por exemplo, testar numa máquina o que é amizade, o que é Deus, o que é justiça, o que é o amor. Nós vemos na TV, nos jornais, né? Os cientistas dizem que o amor... Não dá para provar isso empiricamente. Não tem máquina nenhuma que diga o que é o amor, o que é a amizade. Não existe, certo? Vou ver aqui o que é amizade a partir de métodos probabilísticos, circunstâncias e estatística. Não existe para muitas coisas da vida. O que é a arte? O que é a boa arte? O que é a música? O que é a vida? O que é a felicidade? Não tem. Não tem máquina. Não tem teste empírico que possa responder essas perguntas. Somente o pensamento muito bem acurado, certo? Observando muito bem a realidade, que você pode, a partir da experiência comum de todos os homens, tentar achar uma resposta muito bem elaborada. Por quê? Estes primeiros filósofos, conforme nós já falamos, mas sempre é bom repetir, eles tentavam responder questões do senso comum. Não eram alguns elementos complexos, não é? O que é a matéria escura? Tá, isso é uma questão mais da física. Mas era, o que é a justiça? Você já não sofreu uma injustiça? Você já não se sentiu injustiçado? Você já não desejou justiça? Outras pessoas como você também já desejou isso, certo? Então, por exemplo, por essas questões comuns que todos os homens em todas as épocas, em todos os lugares compartilham, os filósofos vão tentar elaborar uma resposta para isso, certo? Mas essa resposta, certo, que vai ser a partir de uma profunda meditação e reflexão, não vai ser uma pura especulação. Não é um pensamento sobre o vazio, distanciado da experiência. O pensamento ele tem que passar por testes rigorosos de lógica para poder encontrar uma resposta que dificilmente seja refutável, conforme nós vemos ali nos escritos de Sócrates. Para quem está no Teatro das Ideias, percebeu como é que Sócrates ele trabalha as suas respostas, tanto no livro A República de Platão, que nos 2 primeiros capítulos nós discutimos sobre o que é a justiça, a verdadeira fonte de justiça. Será que a justiça só tem para o mais forte? Será que o justo, o sujeito, não existe nenhum justo? Porque o cara ele só faz aquilo que é justo porque tem medo de ser pego pela lei. Então ele faz isso só apenas por medo, não porque é um dever. Então, todas essas questões são elaboradas por esses filósofos e respondidas a partir de métodos, certo? Que envolvem uma lógica rigorosa. Não é um pensamento sobre o vazio, não é um pensamento sobre o nada. Por mais
que você possa ver alguém falando palavrinhas sem sentido e dizendo que aquilo é filosofia. Porque aqui no Brasil é mais ou menos isso, não é? O sujeito fala um monte de coisa, tá filosofando, né? De certa forma, a filosofia ela tem um certo aspecto depreciativo, né? Qualquer coisa, qualquer frase sem sentido, para de filosofar, meu, entendeu? Você já fala isso de certa forma, né? Então a filosofia, segundo Mortimer Adler, que é o autor de Como Ler Livros, que nós estamos usando aqui nesta série como base, usamos também outros livros, outras citações, mas ele é a base, correto? Se baseia na experiência comum, conforme eu falei para você. Experiência que qualquer pessoa no mundo pode ter, ou terá, ou se perguntará um dia, não é? Então, o que é a verdadeira justiça? Muitas pessoas estão falando do STF. O que seria uma Suprema Corte de verdade? Como se faz isso? Entendeu? São aspectos muito importantes. Porém, o que diferencia o filósofo de uma pessoa comum? Certo? Porque o filósofo, ele primeiro elaborou a pergunta certa. Muitas vezes, se você começa com a pergunta errada, a sua resposta pode ser errada. Não é? Eu já dei alguns exemplos nesse podcast aqui. Por exemplo, quando o sujeito ele se acha muitas vezes paciente, não é? Mas o que se entende como paciente? O sujeito paciente, por exemplo, ele tem que fazer algo, ele não faz. Ele tem que tomar uma atitude, ele não faz. E ele chama isso de paciência. Então, muitas vezes, ele nomeia um sentimento, uma atitude dele totalmente errada com uma virtude. Logo, ele não vai achar que seja um problema. Não é? Quem disse que paciência é simplesmente você se furtar do seu dever? Não tem nada a ver. Porém, a partir do momento que você nomeia isso errado, a consequência, o seu ato, logo em seguida, também será errado. Então, primeira coisa, nós devemos elaborar as perguntas certas para achar a resposta certa. E isso os filósofos eles fizeram muito bem. A maioria de nós não tem essa capacidade. Tá? Evidente, nós temos essa capacidade. Só que a gente não quer pensar sobre isso. As pessoas querem pagar contas, as pessoas querem salvar o Brasil, enfim, da política. Elas não têm tempo para meditação e reflexão. Os filósofos, eles também vivem a vida como todos vocês, pagam contas, fazem um monte de coisa, mas eles sabem como pensar isso. Então, eles elaboraram as questões extremamente bem, formularam questões mais incisivas e pertinentes e deram-se ao trabalho de desenvolver respostas claras e cuidadosamente elaboradas. Correto? Isso nós estamos vendo agora. A próxima aula do Teatro das Ideias vai ser sobre a Ética Nicômaco, capítulo 1 do primeiro livro, que basicamente fala o que é a felicidade. Não é verdade? Então, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer achar a fórmula da felicidade. E Aristóteles vai elaborar uma resposta muito bem desenvolvida, clara, e tentar achar, não é, a partir de princípios lógicos, qual que é a verdadeira felicidade. Então existem questões muito interessantes, não é? Quantas pessoas que você conhece, elas simplesmente acham que a felicidade é igual ao prazer. Porém, se a felicidade ela é um bem em si mesmo, não é? Se a felicidade é algo que é suficientemente bom, que é autossuficiente, ela não pode ser como um prazer comum, porque o prazer comum, ele vai e vem. Ele some, depois desaparece, depende se você está alegre, depende se você está triste. Então, às vezes, você chamar alegria e felicidade da mesma coisa pode ser um problema, pois a felicidade não pode ser tão dissolvível quanto um sentimento comum. Então, essas questões, você entendeu? É que o Aristóteles vai discutir ali. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem ou não estudou isso, que não pensou muito de maneira elaborada, ela pode achar que felicidade, ela vai chamar a alegria dela de felicidade, ela vai chamar qualquer prazer momentâneo de felicidade.
Além disso, nós também temos o problema da linguagem, né? Das camadas de linguagem, né? Nós estamos falando do o que é a felicidade em si ou de prazeres momentâneos, né? Às vezes se chama de alegria, de felicidade, por aí vai. Então, estas questões, os filósofos pensaram muito bem e elas perpassam pelos séculos. Não é? Então, Aristóteles pensou nisso antes de Cristo. E quantas pessoas que estão ouvindo este podcast não querem saber o que é a felicidade? Ou buscá-la, encontrá-la em algum lugar? Não é verdade? Então, por isso que é muito importante saber elaborar a pergunta de maneira incisiva e pertinente e também saber como desenvolver as respostas. Isso que diferencia. Porque pensar, todo mundo pensa, né? O problema é saber como pensar de maneira certa. Evidente também que muitas questões que os filósofos começaram, elas passaram para outras áreas da ciência, né? Porque os antigos filósofos, eles pensaram sobre tudo. Não é? Então você pega um sujeito como Aristóteles, pensou na botânica, também fez testes empíricos, pensou no céu, no universo, na vida, na ética, na política. Então o sujeito pensou desde o ser humano até elementos da natureza, correto? Então muitas vezes essas primeiras questões passaram para outras áreas da ciência. Então, por exemplo, Aristóteles pensava como que funcionavam os corpos celestes. Não é que depois daí veio, de certa forma, o Aristóteles foi até um dos criadores do método científico que nós temos hoje. E depois veio os cientistas como Galileu, correto? Kepler, e por aí vai Newton, e por aí vai pensando o que é filosofia. Correto? Então, às vezes, nós temos esse problema. No mundo moderno, nós temos esse problema, que a ciência quer tentar responder as questões filosóficas. Né? A gente sempre fala aqui, né, de um grupo de cientistas muito famoso, Richard Dawkins, entre outros, né, que falaram que a filosofia morreu. Mas como você pode afirmar isso? Um cientista falar que a filosofia morreu, não é? E que a ciência substituiu a filosofia. Conforme nós falamos aqui, há perguntas que a ciência não pode responder. Por exemplo, a própria pergunta o que é a ciência é uma pergunta que ultrapassa as barreiras da ciência. Entendeu? Certo? A própria ciência que você a executa com métodos empíricos de testar tem questões que, para responder o que é a ciência em si, precisa de filosofia. Você está entendendo? Porque eles não entendem nada de filosofia. Este é um grande problema que nós temos que encarar hoje em dia, né? Todo mundo que fala em nome da filosofia, que não sabe absolutamente nada, só fala barbaridades. Aí o pai de família olha aquilo e fala, meu filho não vai estudar filosofia não, porque senão ele vai querer andar pelado na Paulista, tá? Não funciona assim, não funcionará, certo? Como eu disse, não é porque alguém chama algo de filosofia, seja exatamente filosofia. Não é porque existem católicas pró-aborto que elas sejam católicas, de fato. Ou evangélicos a favor da, sei lá, da ditadura, de alguma coisa assim, que os caras sejam, de fato, evangélicos. Não é evangélicos que não acreditam na Bíblia. Não é uma coisa assim do gênero. Tá? Então, por exemplo, a pergunta para a ciência, o que é o bem ou o mal? Você não consegue responder. A ciência não consegue responder o que é o bem ou o mal. O cientista, quando tenta responder esta pergunta, ele simplesmente não vai lá para o laboratório dele e vai testar numa máquina o que é o bem ou o mal. Ele vai tentar usar de argumentos filosóficos. Tá? Mas a maioria das vezes, argumentos de botequinho, de boteco de bar. Já que ele às vezes ignora a filosofia, ele fala, não, o que é o mal, o que é o bem? O bem é fazer o bem ao próximo. Muito interessante, né? E o mal? O mal é fazer o mal ao próximo. Essa sua inteligência realmente me comove, tá? Mas se, por exemplo, uma pessoa fizer mal para você e você quiser pagar na mesma moeda, você ainda está sendo uma pessoa boa ou má? Aí nós temos um problema de ordem filosófica que vai entrar na moralidade como nós conversamos antigamente, não é? Então,
conversando um pouco sobre essa base do método filosófico, né? Cada filósofo ele vai utilizar ao longo das eras um método filosófico específico que não dá para abordar neste podcast, tá? Quem está no Teatro das Ideias, nós explicamos o método filosófico de cada autor quando é um autor de filosofia. Como a próxima aula vai ser sobre Aristóteles, iremos falar um pouco sobre o método que o Aristóteles usava para algumas questões, né? Porque lá nós não somente falamos de filosofia, até porque depois de Aristóteles iremos ler Plutarco, que foi um dos primeiros historiadores, ou pelo menos um dos grandes historiadores aí conhecido, que descreveu a vida de Alexandre o Grande, Júlio César. E isso é uma coisa muito interessante também, porque Aristóteles ele foi um dos tutores de Alexandre o Grande. Não é? Então, para você ter uma ideia, o grande rei Alexandre o Grande, que conquistou lá muitos países, inclusive a Grécia, foi aluno do Aristóteles, né? Então, nós não podemos simplesmente jogar fora essa história e a própria filosofia. Então, eu quero falar de alguns estilos filosóficos que nós iremos encontrar ao longo das nossas leituras de filosofia. Se você for fazer sozinho, se você for participar do Teatro das Ideias, ou se você for simplesmente também estudar por conta própria, não é? Então, temos vários autores, mas vamos citar o Olavo de Carvalho, ele também usa um método filosófico. Então é bom você reconhecer para saber o que ele está falando, em qual maneira, né? Para cada livro, ele pode usar um método diferente também, certo? O método que está no mínimo, que é uma série de artigos diferentes, não é o mesmo método que você encontra em Aristóteles e Nova Perspectiva, tá? Então você tem que saber diferenciar isso. E de fato é muito importante. Então, primeiro método, são 4 métodos. Existem vários, tá, gente? Existem vários, mas eu só parei 4, tá bom? O primeiro método é o diálogo filosófico. Diálogo filosófico que foi muito usado por Platão, né? Platão e Sócrates, né? Para quem não sabe o que é Platão e Sócrates, é mais ou menos assim. Jesus Cristo escreveu algum livro? Não. Quem escreveu sobre a vida dele foram os seus discípulos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João, correto? A dupla Platão e Aristóteles é mais ou menos assim. Sócrates não escreveu nada, certo? Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão. Teve outras pessoas também como Xenofonte, porém a maioria dos escritos que temos veio através de Platão. Então Platão escreveu sobre Sócrates. Platão era discípulo de Sócrates, só que ele escrevia as coisas em forma de diálogo, correto? Quem está acompanhando no Teatro das Ideias percebeu o quê? Que é o primeiro livro que nós lemos, a Apologia de Sócrates. Se você percebe ali, Critão, também você percebe esse diálogo que ele tem com Critão ali sobre a morte, sobre a vida, na Apologia de Sócrates, sobre o que é a justiça, sobre o que é a verdadeira coragem. Na República de Platão também, o que é a justiça. Vem pessoas ali conversar com ele, que não, a justiça só é feita pelo mais forte, o fraco não tem justiça, o justo, ele não existe, todas as pessoas roubariam umas às outras, não é? Se não existisse lei e pena. Então essas pessoas vêm com essas questões e há uma conversa, um diálogo. Então esse é um dos primeiros por assim, métodos filosóficos que existem, não é? E esse diálogo é um estilo de conversa coloquial, com perguntas e comentários para ajudar a elucidar o problema. Então é muito importante. Às vezes o sujeito chega para Sócrates e ele fala as coisas e nem ele sabe apresentar o problema para Sócrates. É como se você fosse, sei lá, um terapeuta. Você fala um problema da sua vida, só que você não consegue enunciá-lo. Sabe? Você tá com uma raiva, só que você não sabe do que, você não sabe a fonte dessa raiva, a causa dessa raiva, e porventura o seu terapeuta, ele vai e consegue formular o problema para você, então é isso, eu estou com raiva por causa disso, não é? Então, e o Platão ajuda tanto o leitor, você que está lendo, a descobrir as respostas por si mesmo. Assim como você vê lá na leitura de Platão, um sujeito que não está conseguindo achar a resposta, tal, e o Platão faz uma pergunta aqui, uma outra pergunta ali, essa pergunta aqui, e ele, eureka,
ele mesmo pensando, raciocinando, acha a resposta, não é? Então, por isso que perguntas muito bem feitas, muito bem elaboradas, pode fazer você pensar muito mais do que uma resposta simples, compacta e perfeita, não é? Então, fazendo perguntas, Platão e Sócrates levantaram a maior parte das questões importantes que filósofos posteriores julgaram necessário discutir. Então, até hoje, as questões que Sócrates levantou, ela é muito importante para o nosso mundo. Ah, mas eu não percebo. É que você não conhece Sócrates, então por isso você acha que ele não tem relevância nenhuma, né? Então isso não é um problema de Sócrates, isso é um problema seu, né? E eu espero que você resolva. Um segundo método é o tratado filosófico, e o tratado filosófico ele é bem diferente do diálogo filosófico, né? Porque quem usou esse método, o tratado filosófico, foi Aristóteles e Kant. No nosso próximo livro aqui do Teatro das Ideias, se você for ler o Ética Nicômaco, você vai perceber que não é um diálogo. Aristóteles não está discutindo com ninguém, não está conversando com alguém, não está trocando uma ideia como afirma a juventude. Ele está formulando um problema, o que é a felicidade, vai discutir o assunto de maneira meticulosa e tratar o problema no meio e no final. Se for possível, até dando uma resposta. Aristóteles e Kant usaram muito desse método, né? Então, o tratado filosófico, por assim dizer, é algo muito mais ordenado filosoficamente. Tem uma lógica explícita, de maneira assim que você possa seguir aquela lógica. Então, se você vê no diálogo de Platão, às vezes não tem uma resposta completa lá, porque são diálogos. Você tem que ler outros diálogos para formular, né? Então, essa é a diferença de um tratado filosófico para o diálogo filosófico, não é? Então, você também vai ter um outro método muito interessante, muito conhecido pelos católicos e até mesmo pelos estudantes evangélicos de teologia, que são os tratados, ou melhor, são as Sumas Teológicas de São Tomás de Aquino, que se baseia numa ideia de confronto de objeções, não é? Quem já leu, por exemplo, pelo menos o primeiro capítulo, você não precisa entender, só dê uma olhada no primeiro capítulo para você ver da Suma Teológica mais ou menos como é que funciona, né? Então, o Santo Tomás de Aquino propõe uma questão, apresenta uma resposta contrária, não é? Então ele propõe uma questão, tá? Deus existe? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar todos os argumentos que os seus adversários falam que, Deus não existe por causa disso. Tá, gente? Isso é um exemplo. Não que necessariamente tenha na Suma Teológica, tá? Deus não existe por causa disso. Ele vai montar todos os argumentos, certo? Aí depois ele vai enumerar argumentos a favor da resposta errada. Além de ele colocar os argumentos, né, dos seus adversários que mostram que Deus não existe, ele ainda vai tentar elaborar fundamentos para tentar mostrar que aquela resposta que Deus não existe está certa. Depois disso, ele vai rebater cada ponto daqueles argumentos errados, né, usando um texto de autoridade. A Bíblia, por exemplo, tá? Pode ser um outro texto, né? E por fim, ele vai apresentar a sua própria resposta. Então, muito interessante, né? Essa ideia de confronto de objeções, né? Então, só repetindo aqui para ficar claro. Então, ele vai propor uma questão, apresentar uma resposta contrária, que é errada, enumerar argumentos a favor da resposta errada, depois rebater os argumentos errados a partir de um texto de autoridade, e por fim, ele vai apresentar a sua própria resposta. E por que ele usava esse método? Bem, o estilo é assim, pois na Idade Média, os filósofos tinham que defender as suas ideias em disputas públicas e abertas, que muitas vezes eram acompanhadas por multidões de alunos e interessados. Não é muito diferente de hoje, né? Você elabora sua tese na universidade, você escreve, aí você apresenta para o seu professor. Se o professor não for seu amiguinho ainda, talvez você não tenha nada assim, ao contrário. Talvez o sujeito faça uma pergunta ou outra lá no seu TCC para não dizer que, né? Isso se o professor leu sua tese, tá? Isso se ele leu.
Ele pode ter um pouco de preguiça também, tá? Mas você veja bem, a Soma Teológica não deixa de ser hoje uma espécie de doutorado, tá? Só que um doutorado punk, em que o sujeito vai ter que defender a sua tese com um monte de filósofos, pensadores ali rebatendo, etc, etc, etc. Não é evidente, não é que nem o doutorado, está muito acima do doutorado, mas só para você entender, né, de uma maneira pedagógica, por assim dizer. Um outro estilo filosófico é o estilo aforístico, muito usado por Nietzsche, que ele começou a adotar, ou pelo menos, não vou dizer que ele começou a usar esse estilo neste livro, né, porque os nietzschianos podem ficar irritadíssimos comigo, mas esse estilo dele ficou muito conhecido no livro Assim Falou Zaratustra, certo? Porque é um estilo aforístico, né? O estilo aforístico, ele, que acontece? É um estilo muito reflexivo, tá bom? E esse estilo muito reflexivo vai fazer com que o leitor tenha, de certa forma, que pensar muito mais, tá, gente? Eu falei errado aqui, eu quero me corrigir. Não é Zaratustra. Eu falei errado, eu quero me corrigir. Antes que alguém pegue essa parte do podcast e fale, um analfabeto. Então eu sabia que tinha uma coisa errada, né? Assim falou Zaratustra, certo? Assim falou Zaratustra. Só corrigindo aqui, então está corrigidíssimo, tá bom? Então, esse estilo de aforismo, né, que foi muito usado por Nietzsche, o leitor ele tem que assumir boa parte da reflexão, fazer conexões entre afirmações, montar argumentos e defender sua posição. Por exemplo, aquela famosa frase dele, Deus está morto, não é? Não, meu, tem 1 milhão de interpretações sobre isso daí, e tem 1 milhão de interpretações, respostas a essa interpretação de maneira certa ou errada, não é? Então tem nego que usa a camiseta assim, Nietzsche matou Deus, Deus matou Nietzsche, não é? Então, meu, você tem que pensar um pouco, tem que estudar o Nietzsche para saber o que exatamente ele está falando, mas isso vai levar, esse estilo aforístico pode não ter uma resposta única para isso, tá? Aqui o podcast não é discutir qual é a resposta certa para Deus está morto, tá? Eu tenho uma opinião, mas eu não vou apresentá-la aqui, que não é o caso. Mas assim, o estilo aforístico, ele vai fazer que você, tenha várias respostas, né? Então, qual que é a desvantagem dele? É que ele não tem nada dispositivo. Para quem gosta do estilo de tratado, numa ordem lógica, encadeada, bonitinha, A mais A igual a A e por aí vai, o sujeito vai pirar. Não é como se Nietzsche, por exemplo, tivesse com um carro, batesse numa vítima e depois saísse correndo, né? Você, o carro passou, né? Então, você fica meio tonto, assim. Quem não gosta vai ficar meio pirado, né? Mas também, ele é muito agradável para aqueles que têm inclinação poética, né? Então você pode ver que todo adolescente, não estou falando que todo adolescente de fato seja um poeta, mas muitas vezes ele tem essa inclinação poética. Quando ele lê Nietzsche, fica louco. E a vida acabou, nada mais faz sentido, somos apenas átomos, tudo caiu, a matéria é aquilo que manda, né? Que adolescente ama, né, o estilo aforístico, né? E esse estilo também pode irritar um pouco os filósofos sérios, né, devido à sua larga generalização e interpretação de várias coisas. Tá bom? Então, meus amigos, este foi o nosso episódio de hoje e eu tenho que avisar um negócio muito importante. Não saia daí. A nossa Black Friday com 50% de desconto vai acontecer nesta sexta-feira. Vai acontecer a partir da meia-noite de sexta-feira até 11h59 da noite com 50% de desconto. Você que não comprou o curso do Peterson ou que não comprou o curso As Raízes Filosóficas do Globalismo, com aulas que tem participação de Evandro Pontes, Flávio Gordon, Paulo Henrique Araújo, Alexandre da Costa, o André Assi Barreto, e este que vos fala é a sua oportunidade de comprar com 50% de desconto,
certo? Você pode se cadastrar para você não perder. Vou esquecer tal, porque eu tô ouvindo o podcast na quinta e a promoção na sexta. Então você entra aí no link que tá na descrição, olivertalk.com/black-friday, tá? Ali você vai colocar seu e-mail e aí quando começar a Black Friday, a gente vai mandar um e-mail para você lembrar. Mas aqui é Black Friday de verdade, certo? É na sexta-feira e é feito por um Black, que sou eu. É a verdadeira Black Friday. As outras não são Black Fridays da internet não, tá, gente? É tudo Black Fraud, os caras não dão 50%. Não. Vem com a gente, compra com a gente que você vai ser feliz e vai sair mais inteligente. Avisos. Já foi liberado a aula desse mês da série Vida Intelectual para os assinantes do Oliver Club, certo? Falamos sobre o silêncio interior, uma coisa muito importante, que é diferente do barulho externo, e às vezes você tem um barulho interno dentro da sua alma que te impede de fazer uma reflexão profunda sobre a sua própria vida. Então discutimos ali como você adquirir esse silêncio interior e meditar, saber a medida de cada coisa, certo? E inclusive fazer uma boa reflexão. É baseado no nosso livro, nosso não, né? Mas no livro do Sertilhantes, A Vida Intelectual, certo? E também sábado agora, alunos do Teatro das Ideias, certo? Aula de Ética Nicômaco, capítulo 1, tá bom? Certo? Se você não leu, não tem problema, porque nós não somos um clube de leitura, somos uma escola de formação cultural, certo? Se você leu, é bom, vai entender mais, certo? E se você quiser participar, olivertalk.com/oliverclub. Você assina o Oliver Club, tem direito ao Teatro das Ideias, a série A Vida Intelectual, a revista Cronos, que vai sair desse mês, vai ser sobre a verdadeira cultura negra. Próxima semana já ela estará aí pronta, né, com artigo exclusivo escrito por este que vos fala e também com a bibliografia, o material, os livros, filmes, música que nós usamos aqui neste podcast, além de um agradecimento especial para as pessoas que fazem parte do Oliver Club, além de participar do nosso grupo no Telegram. Então, muito obrigado, pessoal. E nós voltamos, certo? Próxima semana. Que não se esqueça também de sexta-feira participar do nosso Oliver News. A gente vai falar sobre Jordan Peterson, certo? Às 8 horas da noite, sexta-feira, lá no nosso YouTube. E domingão vai ter também 8 horas da noite a entrevista com Luciano Corran, que fez o quadrinho Destro. Muito interessante. Muito obrigado e até a próxima. Fui. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.